Diz assim, Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, olha o que Paulo fala. Somos o que, gente? Devedores, né? Ele está falando a Cristo, né? Somos devedores. Aí ele fala, não a carne, como se fôssemos, né, constrangidos ao que, gente? A viver segundo a carne. Aí, olha que bacana, ele fala assim, porque se viverdes, segundo o que, gente? A carne. Ele diz, caminhais para a morte. Mas se viveis pelo Espírito, o que ele fala aí, gente? Mortificardes os efeitos do corpo. Aí ele diz o que, gente? E certamente vivereis. Olha para cá, gente. Segura a Bíblia aí que eu vou continuar lendo. Olha para cá. O tema de hoje, deixa o tema aqui, sentimento de dívida. Olha para cá. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve nessa parte, a sua epístola aos Romanos, ele deixa muito claro a ideia de que todo cristão, de que toda pessoa que se considera filha ou filho de Deus, ele deixa a ideia de que essa pessoa, ela deve carregar dentro dela um sentimento de dívida para com Deus. Há aqueles que dizem assim, mas pastor, por que eu devo amar a Deus? Qual a razão de eu amá-lo? Qual o motivo de eu manifestar esse sentimento por Ele? O apóstolo João, nós vamos ler aí na palavra, falando sobre essas pérolas, ele disse assim, por que amamos a Deus? Porque primeiro Ele nos amou. Ora, por que eu devo amar a Deus? Eu devo amá-lo porque primeiro Ele me amou. Ou seja, eu não havia ainda vindo a esse mundo e Ele já tinha me conhecido. Davi fala que ainda éramos uma substância informe, quer dizer, nós não éramos nem formados ainda, e Ele já tinha visto a gente. Então, amamos a Deus porque primeiro Ele, diga aí, gente, nos amou. Vamos ler isso na palavra? Segura aí Romanos 8 que eu vou voltar, mas vamos para 1 João 4,18. Posso ler, gente? Posso ler? João 4,18. Ele diz assim: no amor não existe o que, gente? Não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo, o que o medo produz, gente? Tormento. Logo, aquele que teme, o que diz aí, gente? Não é aperfeiçoado, ou jamais vai ser aperfeiçoado no amor. Aí João fala, nós amamos a Deus, o que diz aí, gente? Porque Ele nos amou primeiro. Então, olha para cá, gente. Por que eu devo amar a Deus? Porque primeiro Ele me amou. A ponto dele se esvaziar de si mesmo, assumir a forma humana. Você sabe o que é isso, gente? Deus assumir a forma humana. Ele querer respeitar o ciclo humano. Ser gerado no ventre de uma mulher. Você sabe o que é isso, gente? Deus permitir
uma mulher, com todo respeito, gente, limpar o bumbum dele? Ou Maria não limpou o bumbum do menino Jesus? Fala, gente. Fala, gente. Você sabe o que é isso, gente? Isso é muito profundo. Você sabe o que é Deus permitir um homem limpar ele, educar ele? Quem é capaz de dirigir aquele que é dono de toda a sabedoria? Quem é capaz de ensinar aquele que é o próprio ensino? Mas ele, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de um homem, respeitou o ciclo humano, veio a essa terra para cumprir as nossas leis, para através das nossas leis nos libertar de um império de trevas, nos libertar de um período de negridão, e fazer com que venhamos viver um período de glória. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, tudo isso que a gente está vivendo, gente, nós cristãos temos que viver com a fé ativada no que foi liberado sobre nós. E o que foi liberado sobre nós na cruz? Viver usufruindo do que Ele nos proporcionou na cruz, porque na cruz Ele nos proporcionou vida, nos proporcionou a fé, para que em tempos difíceis venhamos viver em paz. Isso é loucura para esse mundo, porque tem gente que acha que a gente está zombando, que a gente está desafiando. Não, isso é uma glória que os ímpios não têm, de você estar em meio à tempestade, e você está lá como Jesus, porque veio a tempestade, os discípulos estavam com medo, apavorados, ansiosos, e Jesus estava o quê, gente? Dormindo. Isso são benefícios da cruz. A época é essa, gente, de usufruir dos benefícios da cruz. A cruz não é anulada por causa de uma guerra, de uma luta, de uma prova, de uma circunstância, de uma epidemia. Até porque essa não é a primeira e não vai ser a última, gente. Aliás, desde a fundação do mundo, o homem se deparou com tempos difíceis. Na época de Abraão, houve fome. Na época de Isaac, houve fome. Na época de Davi, houve pragas. Compreende assim ou não? A diferença é que hoje nós temos a cruz, que nos beneficia, que nos proporciona a glória de viver em paz, mesmo em dias difíceis. Por isso que Paulo, tendo consciência dessa glória, tendo esse entendimento, ele diz: olha, tenhamos em nós esse sentimento de dívida para com Deus. Aí ele fala: não para vivermos constrangidos a viver segundo a carne. Quando ele fala constrangido a viver segundo a carne, porque na Bíblia, no Novo Testamento, existe duas interpretações com relação à carne. Tem uma passagem que Paulo fala assim: não vos glorieis na carne. O que é se gloriar na carne? É viver como os hipócritas viviam. Porque eles iam em praças públicas, batiam no peito e diziam: eu dou o dízimo disso, eu dou o dízimo daquilo. Isso é se gloriar na carne. É você se gloriar no que você faz e não no que ele fez. Nós temos que fazer, mas a gente não faz para ser alguma coisa. A gente faz porque ele é o nosso tudo, o nosso Deus. Diga glória a Deus. Aquele que é digno de ver em nós esse sentimento de dívida.
Poxa, peraí, olha o que ele me proporcionou. Gente, ouve o que eu estou te falando, é uma glória. A primeira glória que Cristo manifestou na cruz foi a fé. Se você lê o Velho Testamento inteiro, a palavra fé aparece uma vez, apenas. É uma glória. O mundo não entende. Poxa, está uma guerra e você está em paz, sem medo, tranquilo, vivendo o seu dia a dia. Será que Deus não está falando com alguns aqui, ou pela transmissão, que você dizia ter uma fé tão grande, e talvez você está aí amuada, apavorada, com medo, mais isso. Gente, não tem mais isso nem aquilo, ou é ou não é. Jesus disse, seja a palavra do homem, sim, sim, não, não, o que passar disso provém do maligno. Então, peraí, será que Cristo morreu em vão? Será que o que Ele nos proporcionou na cruz foi em vão? Por isso Paulo fala, eu não anulo a cruz de Cristo, porque eu como cristão, eu não posso anular essa glória. Pelo contrário, eu devo ter comigo esse sentimento de dívida, não para viver constrangido a fazer boas obras, porque se eu faço por constrangimento ou por obrigação, ou por um medo, né? Porque a gente vê as pessoas servindo a Deus assim, né? Com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo de Jesus voltar e ela ficar. Não, ela pratica o que é certo, não para honrar a Deus, não para mostrar, olha Deus, eu estou vivendo assim, porque eu tenho esse sentimento de dívida e sei que o que eu fizer jamais vai se comparar ao que o Senhor fez por mim. Isso é você viver segundo a carne, quer dizer, buscando méritos para si e não glória para Ele. Então eu não tenho que fazer o que é bom, o que é reto, o que é agradável, por constrangimento, por obrigação. Eu tenho que fazer na consciência de que eu tenho que amar aquele que primeiro me amou. Eu vou ser fiel à minha esposa, mas ciente que primeiro eu tenho que ser fiel a Ele. Posso ouvir um glória a Deus aí, pessoal? Eu vou fazer o que é bom, porque é a vontade dEle. Eu não vou fazer para mim ter ou ser alguma coisa. Eu vou fazer para mostrar que Ele é Deus na minha vida. Compreende, pessoal? Quem está entendendo, gente? Então ele fala, não por constrangimento, né, a viver segundo a carne. Quer dizer, não é, ele não quer que você tenha esse sentimento de dívida, para depois você ficar se gloriando, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Aí eu dou o dízimo, eu dou aquilo. Aliás, um dos motivos que a gente até pede para na hora da oferta, as pessoas colocarem a oferta dentro do envelope, para que você aprenda que ninguém tem que ver o que você faz diante de Deus. Gente, essa época passou de você, sabe, bater no peito, de você dizer, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dei tanto, eu dei. Você vê que os valores mudaram muito, mas Jesus lá atrás, ele já tinha dito, olha, quando, ele falando concernente à oração, mas isso se aplica para muitas coisas. Ele disse, quando orares a mim, entra no teu quarto lá, ó. E ele manda fazer o quê, gente? Ele não manda só entrar no quarto não, ele diz, ó, tranca a porta. Por quê? Para ninguém ver. Faz em secreto, porque o meu Pai em secreto também vai te recompensar. Então, Jesus já vinha nos mostrando que devemos ter sentimento de dívida,
mas não para se gloriar na carne, não para dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho direito disso ou daquilo. Porque, por mais que venhamos fazer, as nossas obras sempre serão consideradas por Deus como o quê, gente? A Bíblia fala, trapo de imundícia. Mas não quer dizer que não é para fazer. Senão Paulo não diria que devemos ter esse sentimento, sabe, de dívida. Por exemplo, gente, olha para cá, olha para cá. Toda pessoa que ela tem um sentimento de dívida por alguém, você pode perceber, quando alguém faz muito por você, como que você fica dentro de você com relação a um sentimento com ela? Poxa, você fica com aquele sentimento, poxa, a hora que eu puder eu vou retribuir, eu vou fazer em dobro. Por isso que eu sempre aprendi que a maior motivação não é nem dar exemplo, é você fazer pela pessoa. Faz por ela que ela vai fazer por você. Dá a vida por ela, que ela vai ficar tão constrangida que ela vai fazer por você. Agora você não faz nada por ela e você quer que ela faça por você. Faz por ela, que ela vai fazer por você. Compreende, gente? Compreende, gente? Aí ele diz assim, ó, vamos voltar para Romanos 8, para a gente terminar. Romanos 8:15. Posso ler, gente? Ele diz assim, porque não recebestes, o que diz aí, gente? O espírito de escravidão, para viverdes, olha que forte, gente, lê aí, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Eu vou ler de novo, vamos ler de novo, versículo 15. Porque não recebestes o espírito do que, gente? De escravidão. Aí olha o que ele fala, para viverdes o que, gente? Outra vez atemorizados. Olha para cá, gente, olha para cá. Quando ele fala outra vez atemorizados, é porque antes da cruz, você sabe que a cruz é um divisor de águas. Antes da cruz, uma visão. Depois da cruz, uma outra visão. Então, antes da cruz, os judeus, eles já viviam atemorizados, constrangidos a cumprir a lei. Porque quem não cumprisse a lei estava debaixo de maldição. Aliás, eles sempre estiveram debaixo da maldição. O período antes da cruz foi um período de negridão, um período de trevas, um período onde o diabo tinha uma grande influência sobre o homem. E o povo vivia atemorizado. Então Cristo veio, deu a vida por nós na cruz, e nos deu não um espírito do que, gente? De escravidão, para vivermos novamente atemorizados. Em outras palavras, a gente viver como muita gente vem vivendo hoje. Porque a maioria das pessoas no mundo evangélico, elas vivem assim, com medo, gente. Com a figura de um Deus carrasco, de um Deus vingativo. Sendo que Cristo veio, eu vou falar uma coisa aqui muito profunda para você. Porque Cristo não veio apenas para salvar. Uma das coisas que ele veio fazer foi revelar a verdadeira imagem do Deus vivo. Que no Velho Testamento, eu posso citar até o exemplo dos amigos de Jó, que lá no final do livro de Jó, Deus repreende os amigos de Jó, dizendo assim, olha, vocês pintaram um Deus para Jó, que eu não sou esse Deus não, hein? Então Cristo veio também para mostrar a verdadeira imagem do Deus vivo, que é um Deus de amor. Diga um glória a Deus aí, pessoal.
um Deus que é pai, um Deus que quando o filho pede pão, ele jamais dará uma pedra. Então ele não nos deu esse espírito de escravidão. Em outras palavras, para a gente viver constrangido, não. Ele quer que a gente viva com sentimento do que, gente? De dívida. Poxa, peraí. Ele me salvou por causa da sua oferta. Ele me mantém perfeito aos olhos de Deus, mesmo sendo eu pecador. Por causa da oferta dele, ele me vê perfeito. Posso ouvir um amém, gente? Você se vê imperfeito, mas Deus te vê perfeito. Porque a cruz nos proporcionou isso. Dá um glória a Deus aí, gente. Cristo nos proporcionou isso. Então, poxa, peraí, é mais do que justo eu viver como um endividado de Deus. Sei que nunca vou pagar essa dívida, mas vou procurar fazer a vontade dele. Qual que é a sua vontade? Paulo disse lá, abstende-vos da prostituição, viva na santidade, porque essa é a vontade de Deus. Então é a vontade dele. Então é a vontade dele, então eu vou me abster disso. Eu vou abrir mão daquilo, não para ser alguma coisa, não para conquistar alguma coisa com Deus. É porque ele me amou e eu devo amar a ele, eu devo honrar a ele. Diga glória a Deus, pessoal. Não por constrangimento, não. Porque o Espírito que ele nos deu é o Espírito que nos dá o privilégio de clamarmos Abba Pai. Você sabe o que significa essa palavra Abba Pai? Ele nos deu o direito de ter intimidade com ele. Você vê que nós homens, seres humanos, nós temos esses princípios de não dar intimidade para qualquer pessoa, mas Deus deu o direito de qualquer pessoa ter intimidade com ele. Posso ouvir um glória a Deus aí, pessoal? Ele deu essa glória para um ladrão que estava lá na cruz, que não tinha direito de nada, que chamou a atenção do outro e falou assim, cala sua boca aí que você está falando, a gente está aqui porque a gente merece. E ele, o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim no teu. E Jesus falou, hoje mesmo estará comigo. Foi essa imagem que Cristo veio trazer. Eu participei de um seminário, muito tempo atrás, gente, que a minha visão se abriu muito. Porque no Velho Testamento, você vê pintado muito claro um Deus carrasco, né? E quando você entende, abre os seus olhos para entender que Cristo veio para reparar muitas coisas que estavam erradas, principalmente essa imagem. Compreende, gente? Porque naquela época o povo era muito chucro. As pessoas não tinham tanto conhecimento e acesso à informação que a gente tinha, que a gente tem. Tem gente que reclama dos dias que a gente vive, gente. Compreende, sim ou não? Então, muitas coisas, naquela época, o povo tinha costume de aderir tanto bem como mal a Deus. Não, coisa boa veio, foi Deus. Veio coisa ruim, foi Deus. Mas como que pode de uma fonte boa jorrar, uma fonte de água pura jorrar água podre? Então Cristo veio para isso, para mostrar a verdadeira imagem de Deus. Um Deus de amor, um Deus que te ama, um Deus que mesmo que você seja infiel, Ele permaneça fiel. Mas um Deus que também exige que você tenha
sentimento do que, gente? De dívida. Não é um Deus que trouxe a graça para ela virar uma desgraça. Então, que tenhamos, para terminar, gente, que tenhamos, a partir de hoje, para com Deus, não é para com o pastor, não é para com a igreja, que a gente não faz nada, gente. Igreja não muda a vida de ninguém. É Cristo, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Que tenhamos sentimento de dívida para com Deus, hoje, amanhã e sempre. Dá um glória a Deus aí, aplaude o nome do Senhor, gente, aplaude aí, aplaude, e fica de pé no seu lugar, fica de pé, e diga graças a Deus, gente.